Olá, tudo bom? Estamos aqui de novo, Colo de Mãe, eu, Roberta Vargas. Eu sou a Débora. E a gente hoje recebe a Marta, a doutora Marta Rembe, neurologista, para a gente falar um pouquinho sobre todos os tratamentos, Marta, tá? Tudo que vocês indicam para cada criança atípica, do modo geral. O que está funcionando, o que não está funcionando, o que não se usa mais. Porque a gente sabe que tem aquela tríplice que normalmente os médicos indicam, que é fono-TO e alguma intervenção comportamental. E hoje, né, tem crianças que não precisam de TO, tem crianças que não precisam tanto de fono no primeiro momento, ou uma TO especializada, integração sensorial, uma comportamental que seja play, que seja aba, outras variáveis que temos por aí. E a fono também, às vezes é uma fono alimentar, às vezes é uma fono de apraxia da fala, né? Então são coisas bem específicas que a gente queria deixar bem claro, né, para poder as famílias entenderem, porque eu vejo que as famílias chegam muito no consultório com a guia na mão para ir fazer a terapia sem nem entender o que é cada terapia. A partir de agora a gente vai ter um episódio de cada terapia, cada terapeuta vai vir explicar exatamente o que é TO normal, o TO com integração sensorial, o que é uma fono para apraxia da fala, uma fono alimentar, uma fono tradicional. Comunicação alternativa vai ser o próximo, vai ser só sobre comunicação alternativa. Então, para a gente conseguir deixar bem o beabá dos tratamentos, e aí contigo a gente quer saber exatamente quais tratamentos que a gente está se usando hoje, né? Eu acho que é importante a gente trazer isso tudo que a Beta trouxe. Bom dia, muito obrigada sempre por estar aqui com a gente. Acho que é muito importante trazer isso e muito importante a gente saber que ainda estamos diante de uma cultura também de intervenção, né, Marta? E isso é uma coisa que não necessariamente corresponde à realidade do que as crianças vivenciam, né? Eu sempre gosto de trazer esse exemplo, e é o exemplo do qual eu sou apropriada para falar, que é o do meu filho, que é um menino de 5 anos, que a primeira intervenção que ele fez, o primeiro lugar que ele botou os pés com o diagnóstico foi uma sala de fisioterapia, onde ele permanece até hoje. Então, assim, e ele não é usual, não está na tríade que a Berta acabou de trazer. Os sintomas dele eram outros, isso, né? Ele não é o primeiro lugar que uma mãe imagina levar um filho TEA, né? É o último. Então, é isso. Então, eu acho que tem todas essas questões, assim, sensório-motoras, de linguagem, ou não, de comunicação, ou não, sociais, ou não, porque a aba também, num primeiro momento, a aba Denver Play, você vai tratar questões muito comportamentais e sociais, e que por vezes, quando a criança é muito pequena, ela ainda nem apresenta, elas ainda estão muito ali, né? Acho que o play até vai desde a primeira infância, né? Porque brincar, né? Brincar o Denver também é a tônica da infância, né? E depois eu quero fazer uma pergunta sobre isso. Mas bom, ontem foi aniversário da Temple e agora eu tô com essa mania. É mania mesmo, não tem outro nome. Mas é ótimo. É uma mania ótima. Eu trago os meus livros favoritos, os livros que eu tô lendo no momento, e aí eu leio pequenos trechos deles, que eu imagino dentro da minha cabeça que tem a ver com a pauta que a gente vai discutir. Bom, lá pelas folhas tantas, a Tempo, num capítulo chamado Olhar para Além dos Rótulos, nos diz o seguinte: o pensamento que está preso a rótulos pode afetar o tratamento. Por exemplo, ouvi um médico comentar sobre uma criança com problemas gastrointestinais. Ah, ele tem autismo, esse é o problema. E depois não tratar o problema gastrointestinal. Isso é um absurdo. Só porque esses problemas são comuns em pessoas com autismo, não significa que não sejam tratáveis. Se você quer ajudar uma criança com problemas gastrointestinais, fale sobre a sua dieta e não sobre o seu autismo. Perfeito. Então, eu queria já abrir com isso. A gente precisa entender que antes de falarmos em intervenções específicas para uma patologia de base, a gente precisa olhar esta criança. Eu estou equivocada? É isso mesmo? Sim, uma criança com problemas gastrointestinais não vai se beneficiar de aba?
nem de fono, nem de TO. Uma criança com problemas no ouvido de escuta, uma criança com problemas de visão. Então, assim, acho que a Temple traz isso muito durante todo este livro, especialmente, que é isso, assim, do sujeito ser visto e que esta intervenção, seja ela medicamentosa, clínica, terapêutica, que ela seja vista para aquele momento do desenvolvimento, para aquele sujeito, para aquelas necessidades. Então, a receita de bolo existe. Ela pode funcionar para a grande maioria das pessoas? Pode, mas vai variar. Intensidade, vai variar conforme... Então, assim, eu queria ouvir um pouco isso, queria que você nos explicasse um pouco isso para quem está em casa e recebeu um laudo, assim, foi até o psiquiatra, foi até o médico da UBS, foi até o CAPS. Até o neuro. Foi até o neuro, e o neuro disse, sem colocar horas, sem colocar, né, fono, TO e psico. Por que isso? O que é que ainda está tão arraigado que faz com que a gente não consiga enxergar o um para um? Principalmente quando a gente está falando de sistema público de saúde. Eu sei que a resposta fácil é não temos corpo para isso e não temos investimento. Mas me parece, eu vou me repetir aqui, que tem uma questão cultural também. Estarmos muito presos ainda a determinados movimentos de intervenção. Obrigada, Marta. Gurias, obrigada, sempre um prazer. Acho que esse assunto é super importante e as considerações colocadas até aqui são super pertinentes, porque normalmente é assim mesmo, né? Quando a pessoa não tem acesso, o paciente não tem acesso a pessoas que trabalham quase que exclusivamente ou muito com transtornos do espectro autismo, normalmente o retorno é uma receita de bolo. Então, se tu procura no sistema público de saúde, ou até, às vezes, médicos de planos de saúde não tão especializados, eles sabem que a maioria dos autistas precisam de TO, fono e psico. E aí eles... Não. E aí, assim, a maioria dos autistas precisam de TO, fono e psico, entre outras coisas. Mas o timing para essas intervenções é diferente em cada criança. Exatamente. Não adianta tu pegar um bebê de 1 ano e querer começar uma intervenção ABA se ele está com um corpo completamente desregulado, se ele tem questões gastrointestinais, se ele tem questões auditivas, se ele tem umas amígdalas e umas adenoides tão grandes que ele não consegue nem dormir porque ele ronca, ele baba e não sei o quê. Então, assim... Cada caso é um caso. E isso na medicina, quando a gente faz faculdade de medicina, a gente aprende isso, né? A gente aprende pouco sobre autismo, agora deve ter mais, na minha época era pouco. Mas a gente aprende muito, assim, cada paciente é um paciente. Cada história é uma história. E isso se repete no autismo. Então, os dois grandes problemas hoje, no meu ponto de vista, em relação a diagnóstico, né, e início de intervenção, o primeiro é os diagnósticos leves que não são feitos, né, ou talvez em alguns lugares feitos exageradamente. Então é autismo, então é qualquer problema comportamental. Eu tenho recebido muito pacientes, tô vindo aqui porque meu filho é autista, diferente do que acontecia há 1 ano, meu filho é autista. Então eu olho assim, não é. Né? E eu acho que isso é um assunto bem legal, assim, que existem condições que são muito parecidas com um autismo bem leve. E são os diagnósticos diferenciais, como um TDAH, um TOD, ou uma criança com altas habilidades, né? Então, tem vindo muitas crianças cada vez mais com diagnósticos de autismo, de uma segunda opinião que eu não vejo como autistas. Mas, enfim. Então, a maioria das vezes é um diagnóstico dos leves não feitos, especialmente nos sistemas públicos de saúde. Esse é um problema que temos. E o outro é essa prescrição de sempre a mesma coisa. Né? Mas eu vejo essa prescrição da receita do bolo, não só no SUS. Eu vejo muito nos médicos particulares e nos médicos de plano de saúde.
e que a gente vai lá, eu passei por muitos médicos até chegar em ti, né? Tu sabe disso, foi uma romaria, e até acertam, às vezes, o diagnóstico e a indicação, mas eles não entram nos pormenores, na especialização que o teu filho necessita Claro. dentro daquela fono. Para que é a tua fono? Para que é o teu TO? Né? Então, e hoje meio que virou uma moda, né? Receitou TO, já pede integração sensorial, e a gente não tem quantidade de TOs com integração sensorial para a demanda que vem. E não necessariamente todos precisam, né? Às vezes um TO tradicional resolve aquele caso. É que nem eu vejo muita mãe, eu preciso de fono com um prompt. Sim, isso não. E não é sempre, Não. não é sempre. Não é toda criança que vai deixar manipular no O que rosto. acontece, Beta, sendo bem franca, assim, Uhum. que acaba acontecendo algumas vezes, que a gente sabe, eu que tenho uma experiência bem grande, assim, eu sei que as fonos que já tiveram uma formação prompt são fonos que já trilham esse caminho mais difícil. Uhum. Então, eu fico muito mais segura que meu paciente, por mais que ele não tenha apraxia de fala, que ele seja atendido por uma pessoa que já trilhou, e eu não tenho como pedir isso num laudo. Não, Né? ela- Eu quero ela- uma fono que já trilhou um caminho, não. Eu quero uma fono que tenha X formação. Ela tem mais especializações. Então, acaba que às vezes a gente tem que direcionar Entendi. para a gente ter qualidade do profissional, Sim. tá? Não é o caso da integração sensorial. Vou explicar Sim. para quem está em casa Tá. que talvez não tenha entendido o que a gente quis dizer. Tá. Que, por vezes, a gente precisa usar critérios que são mais subjetivos para que a gente consiga atender melhor esse paciente. Então, normalmente, como são cursos mais longos, mais demorados e que exigem um manejo bem adequado, bem pontual de E são mexer, cursos caros, né? Não vai conseguir uma profissional muito barata. com esse curso. Possivelmente, aquela fono que tem prompt já tem mais manejo comportamental, já tem mais domínio de consultório, já tem uma série Experiência. de outras coisas. Então, a gente objetiva através do curso o que a gente quer subjetivamente dizer. E pras aí, mães. exatamente. E assim, por exemplo, o prompt, que é o caso aqui citado pela Beta, é um caso que é uma comorbidade muito comum a apraxia da fala com autismo. Uhum. Então, sim, as pessoas que têm formação em prompt, Consegue avaliar. invariavelmente têm muitos pacientes autistas. E é muito difícil avaliar A apraxia, isso, no Ela é consultório. muito difícil. Então, assim, isso é uma outra coisa que eu acho que vale a pena dizer aqui, né? Então, por exemplo, nesse caso que a gente tá falando, quando eu vejo um paciente e ele é bem sintomático, eu tenho certeza do diagnóstico na primeira consulta, não tem problema nenhum em falar isso. Às vezes os pais falam, eu vim aqui porque o outro médico me deu um diagnóstico na primeira consulta. Eu digo, às vezes, eu dou o diagnóstico da sala de espera. Uhum. Eu ouço a criança da sala de espera, eu sei que eu vou ver, né? Então, assim, aí sai do consultório com um laudo, porque a gente precisa agilizar o processo, né? Então, sai com um laudo. E aí eu não tenho certeza se aquele menino é apráxico. E nem a fono. A fono, às vezes, vai levar Não 2, tem. 3 meses para ter certeza de É alguma longa coisa. a avaliação. Então, o que tu faz? Tu acaba pedindo prompt, Uhum. porque sim. Agora, quando eu tenho certeza absoluta, por exemplo, quando eu tenho certeza absoluta que não é apráxico, vem uma criança bem comunicativa, a comunicação é fácil, apesar de ser inadequada, ou não forma frases, mas as palavras que soltam são palavras completamente entendíveis, né? Eu não vou pedir prompt. Tem uma boa pronúncia, né? Isso. O que eu vou fazer? Eu vou pedir uma fono com experiência em aba, por exemplo. Uhum. Ou com experiência... Porque Ou uma fono alimentar para uma seletividade E severa. no caso Então, eu acho assim, a primeira coisa... Eu posso emendar aqui? Claro, claro. A primeira coisa que a gente tem que fazer é avaliar essa criança para ver as necessidades, né? A questão da físio que a Débora colocou é uma questão muito importante, porque por muito tempo não foi vista. Porque, porque os pais, primeiro que a criança... O atraso motor normalmente não é o principal marco. Um motor grosso e uma coisa grosseira, né? Meu filho não caminhou quando tinha que caminhar. Caminhou, tá? Então, assim, outra coisa que os pais normalmente falam, a parte de socialização e comunicação tá boa, mas em compensação, o motor é ótimo. Isso é uma coisa que a gente ouve muito no consultório. Que eles têm a impressão, sim, porque a criança corre, porque a criança pula, então tá tudo bem. E a terceira coisa é que raramente um médico avalia detalhadamente o motor, tá? Então, só que o motor
é a base de tudo. Não adianta a gente falar de comunicação se a gente não falar de motor. Não adianta a gente falar de alimentação se a gente não falar de motor. Não adianta a gente falar de contato visual se a gente não falar do motor. Uma criança que, entendeu? Então, assim, o motor é a base de tudo. Então, se tu não te sente como um profissional que está indicando terapias, se tu não te sente seguro para avaliar o motor daquela criança, peça uma avaliação. Tu não precisa prescrever a terapia, mas peça assim, gostaria de ter uma avaliação de físio. E aí, se prescreve fisioterapia se necessário. Mas eu acho que esta avaliação, por exemplo, do motor grosso, ela deve ser feita em 90% dos pacientes. Porque sabe que eu tive uma conversa na clínica do Theo. Tu sabe que a gente teve toda essa questão da físio agora há pouco. E aí eu falei, olha, eu acho que vocês deveriam ter uma avaliação de físio para toda criança que chega. Porque a questão do Theo era muito assim, ele não tinha físio até então. Nunca ninguém falou que precisava de físio. Aí agora ele há pouco tempo começou com a físio. E a fala tá vindo. Porque ele precisava organizar o tronco. Ele precisava criar força para falar. Porque quem é que consegue chegar em público e falar assim? Não dá, tu precisa te organizar. Tu precisa, né, ter como a tua voz sair. Tem uma estrutura. É. E aí uma coisa que ela me falou dessa coisa do motor que tu falou, que a gente, pai, não enxerga, porque a gente é leigo, obviamente. E que fez todo sentido para mim. O Theo tem duas variáveis. Ou correndo, pulando, andando de skate, bicicleta, patinete, sempre correndo, ou mole. Ou ele deita, daí ele pega um iPad, ele pega um livro, por isso que os hiperfocos são livros, letras e números, e skate, bicicleta, são duas variáveis. O meio termo para ele se colocar na postura correta, para sentar numa mesa de escola, é terrível. Ele demanda muita energia, né? Tanto que a taxa metabólica dele é altíssima, porque ele demanda muito, o corpo dele demanda muito para ele dar conta. Então ela me falou assim, é isso que a gente precisa trabalhar. Como é que fica 5 horas numa sala de aula? Se eu não consigo ficar nessa postura e nesse estado, né? Porque corre, porque começa a pegar um impulso e vai, só que logo cansa. E aí amolece. Então, assim, sem uma físio, ninguém nunca tinha visto isso. E aí, quando ela explicou para a equipe, fez sentido para todo mundo. Fez sentido no comportamental, fez sentido na fono, fez sentido na TO, fez sentido em casa, fez sentido na escola. As demandas mudaram todas. Claro. E aí falta essa avaliação. Mas eu acho que isso que você está trazendo corrobora e termina o que a Marta começou. E aí eu vou trazer o meu exemplo de novo, nesse assunto ainda, fisioterapia, para a gente depois passar para outro, que é o seguinte, isso que você trouxe. Theo está em intervenção há 7 anos. Começou a ter fisioterapia. Quase 8, né, já. Começou a ter fisioterapia hoje. Que pena. Pra quanta gente ele passou e não viu. Exatamente. Quem sabe o prognóstico do Benjamin seja tão bom porque ele entrou na físio cedo. Benjamin, o primeiro lugar que foi uma físio. Mas, e é por isso que eu quero recuperar a sua fala, Marta, porque o caso do Benjamin era aquele grosseiro que você se referiu ali. Se não for muito grosseiro, os pais não vão enxergar. O caso do meu filho era o grosseiro. No entanto, ainda assim, mesmo sendo muito grosseiro, toda vez que eu botava os meus pés no consultório do pediatra, e aí entra outra fala sua, as avaliações são muito equivocadas, são muito rasas e são feitas por profissionais que não sabem fazê-las, eu dizia para ele, fulano, olha aqui para mim, este menino não tenta virar de bruços. Aí ele botava ele na maca, mexia, pegava alguma coisa enorme, botava no rosto dele e ele tentava. Fulano, este menino não senta. E ele botava ele sentado todo mole. Então, assim, tudo o que eu dizia, ele não faz com tranquilidade, não faz como a carteirinha como diz, deveria. não faz como deveria, ele me dizia, faz sim, veja. Então, acho que isso também é, e de novo, sendo um caso grosseiro, um caso de uma criança que tinha cialorreia, um caso de uma criança, Benjamin gastava 30, 40 babeiros por dia, porque ele estava sempre encharcado. Falta de força, encharcado. Aquela barriguinha, Benjamin começou a conseguir pular com um pezinho agora, com 5 anos.
levantar um pé depois o outro. Ele não corria. Isso Ele não quando a corria. culpa não cai ainda na falta de estimulação da família. Ah, sempre. Mas isso aí é Porque aí do bebê, a gente vai, normalmente, né? essa parte, né? Tudo é a mãe. A Mas mãe enfim, não estimulou a o mãe não suficiente. estimulou o suficiente. Mas eu acho que é muito importante isso, porque se diante de um caso com tamanha Tão nítido, crueza, né? Tão nítido. as ainda dificuldades. assim foi se arrastando. Quando são esses casos mais sutis, a última coisa que alguém vai nos solicitar é uma Porque avaliação no de Theo, físio, como né? ele sempre conseguiu fazer tudo, tem uma pinça mais fraca, Não chamava nunca atenção. chamou atenção. Uhum. E é isso que daí, por isso eu chamei a clínica e falei, a partir de hoje vocês precisam que toda criança, principalmente uma práxica, tenha uma avaliação de físio apurada. Bota isso já no pacote, já cobra das famílias, já fala que é importante, já dá um jeito. Porque senão, gente, olha, são 8 anos de tratamento, não que perdido, mas que poderia ter sido melhor aproveitado, né? A gente está também cada vez mais entendendo, conhecendo, né? Então, acho que tem que... esse mundo do autismo leve ser considerado e ser bem visto é uma coisa nova na medicina, assim. Porque, como a gente já falou várias vezes aqui, inclusive, assim, antigamente os diagnósticos eram só para os nível 3, né? Então, hoje a gente tem uma outra população com esse diagnóstico. Bom. E são muitas variáveis de autismos, né? São muitas variáveis. Então, para tu fechar por isso que não tem como ser uma receita de bolo. Porque são diferentes. Tu recebe N autistas no dia, nenhum igual ao outro. Nem irmãos. Então, voltando, gurias, para as terapias, assim, como é que eu acho que é o caminho ideal, tá? Lembrando a Temple Grandin ali, aniversariante do dia. Quando a gente recebe um paciente, na primeira avaliação, a gente precisa entender primeiro, assim, essa criança tem dificuldade para dormir. Essa criança tem dificuldade para comer. Uhum. Essa criança tem dificuldade para fazer xixi e para evacuar. Então, tu precisa entender um pouco o funcionamento do corpo antes de pensar em comportamento. E aí, se tem, a gente tem que começar por isso. A gente tem que começar pelas bases. Tem que começar... Ela ronca, ela baba, tem que passar pelo otorrino. Ela não ouve, ela chama, tem que fazer uma audiometria. Então, a gente precisa dar uma limpada no campinho. Uma limpada no campinho para poder, enfim, ver o que sobrou. Então, tirando os fatores, isso, reavaliamos essa criança. E aí a gente vê que, sim, ela precisa disso. Então, eu acho que essa coisa inicial, mais invasiva na criança, ela acaba sendo muito importante, porque a gente consegue... especialmente, obviamente, nos mais graves, né? Mas a gente consegue limpar esse campinho. Uhum. Então, investigar se existem descargas cerebrais anormais, que são muito comuns e afetam o comportamento, afetam a postura, podem afetar, né, o tônus. Então, a gente precisa fazer um geral, assim. E eu costumo fazer isso na primeira consulta. E aí... só, desculpa, mas para quem está em casa, investigar descargas cerebrais é fazer eletro... Um eletroencefalograma. Um eletro, tá? Tu sabe que até essa parte do eletro, do Bera, eu acho que os médicos até pedem, até tem um padrão. A parte intestinal, eles dão uma bela de uma ignorada. O sono e a alimentação também. E eu vejo muito das famílias, que aí é uma ignorância no modo geral, né? Parece muito pra gente, né, amiga? Eu tô fazendo os exames para ver se ele tem autismo. Não tem exame para autismo. Não tem nenhum exame que tu faça de sangue, de imagem, que apareça o autismo. Tu tá eliminando doenças e comorbidades para poder ver se essa criança tem dor, não tem dor, se ela escuta, se ela tá hábil em todos os seus sentidos. E tu falou um ponto que eu não posso esquecer de falar, assim, cada vez mais chega no consultório, pessoas falam assim, ele fez um psicodiagnóstico e veio o diagnóstico de autismo. Olha só, gente, o diagnóstico de autismo não é através de testes. Não. Tá? Não existe questionário que dê o diagnóstico de autismo, é risco de autismo. Não, doutora, olha só, ele passou aí contigo, tu disse que ele não tinha autismo, mas ele foi fazer um psicodiagnóstico e disse que ele tem autismo. Não, é risco. E o médico é que vai fechar o diagnóstico. E o médico é que vai fechar o diagnóstico. Não tem então, psicólogo, assim, clínica, mas professor. ela aplicou tal escala e deu que tem risco de. Ele pode estar com sérios déficits.
no desenvolvimento. Risco, e pode aí ser uma vamos coisa... avaliar. E as escalas de TDAH, autismo, altas habilidades, transtorno opositor Se desafeto são confundem. muito parecidas, com muitas pontuações que se fecham. Então, mas a gente tá fugindo do tema. Não, eu acho que tá dentro do tema. importantíssimo. Tá. Porque a gente Importantíssimo. recebe muito isso. Eu fiz os exames, deu tudo bem. Isso. Então ele não tem autismo. Não, uma coisa não tem nada a ver com a Isso. outra. Ele não tem epilepsia, mas ele pode ter autismo. Uhum. Ele não tem... Não, E a tem outra problema de coisa, audição. ter descargas elétricas anormais no eletroencefalograma, primeiro, tem que ver a qualidade desse exame. Sim. Eu preciso ver o traçado desse exame. Eu não vou atrás do laudo, eu preciso ver o traçado. Tem descargas não significa que tem epilepsia, muito menos que tem autismo. Uhum. Tem muitas pessoas, se a gente pegar a população geral, sei lá, até 30% da população pode ter descargas elétricas anormais e não ser epilético. Então, não é necessariamente isso, mas obviamente que a gente considera muito mais quando a criança está com dificuldade de comunicação, ou disso, daquilo, né? Até porque o sono no exame não é o mesmo sono que a criança tem em casa, né? É um sono induzido, que Isso, tá dentro do momento isso. de estresse. A não ser que tu faça a coleta de exame em casa na criança dormindo, né? Isso. E outra coisa que eu acho que é importante para a gente referir aqui, se ele não é conclusivo, se ele é um apontamento de risco, quando a família deve procurar um psicodiagnóstico, Marta? Quando a dúvida do médico, por solicitação médica, não deve ser algo proativo da família. Olha, o médico falou tal coisa, eu estou em dúvida. Eu mesma vou atrás de um psicólogo para que ele aplique as escalas. Depende de qual psicólogo ainda. Não, aí tem todas essas questões, mas eu quero deixar isso claro. Por quê? Porque a gente sabe que a gente está falando de um processo muito caro, tá? Muito caro. Muito caro. Então, eu acho que é importante a gente dar sempre nomes, né, ao que a gente está falando e para que a gente possa ser o mais democrático possível aqui. Não tem no A gente SUS, está né, falando... psicodiagnóstico? Não, Não tem, né? Não, Não. acho que não. não tem. Não completo, né? Talvez Não. tenha VISC, assim. tu Isso, consegue fazer VISC, VISC. um roxo, alguma coisa uma assim. formação. Isso. Então, assim, e a gente está diante, de novo, da questão cultural, atualmente, de uma moda de psicodiagnóstico, Isso, né? isso. Então, a gente está falando de um processo caro, na moda, com muitos profissionais E que aplicando. não dá diagnóstico. E que não dá é o diagnóstico. próprio Eu- diagnóstico. Eu Tá, não peço psicodiagnóstico para autismo. tá. O meu diagnóstico é 100% clínico. Eu peço psicodiagnóstico quando eu tenho dúvidas de outras coisas, entre elas Quando de se altas mesclam. habilidades ou Tá. de deficiência intelectual. Então, assim, aí eu peço um psicodiagnóstico, na maioria das vezes, altas habilidades. Mas eu nunca penso em... E às vezes, por exemplo, eu encaminho um paciente com suspeita de altas habilidades e volta um psicodiagnóstico com autismo junto. E os psicólogos que fazem que me conhecem, eles nem passam esse laudo, eles me ligam antes. Olha, Uhum. nas escalas fechou. Eu disse, mas na clínica não, nem põe. Porque a clínica é soberana. Sim. Pode botar risco para no teu laudo. Mas assim, tu não pode ir através de um psicodiagnóstico dar um diagnóstico de autismo. Através de um psicodiagnóstico, tu pode levantar uma suspeita de autismo, que deve ser confirmada por uma pessoa experiente em trabalhar com comportamento de criança. Tanto que para fazer qualquer dessas escalas que existem, né, tem curso. Não é simplesmente eu vou lá, baixo na internet um MChat e vou aplicar no meu filho para ver como é que tá. Não, eu preciso fazer uma formação para poder aplicar. É. Preciso saber fazer, né? E Cada aí- vez mais as pessoas conseguem acesso a esses coisas e fazem um checklist elas mesmas, assim. Mas E aí até onde aquela pessoa avaliou realmente a criança, né? Quão fidedigno foi a resposta naquele momento. Porque a criança também, durante o diagnóstico, ela não é a criança que a gente tem em casa, né? eu atendi uma família ontem de Tubarão, que eles vieram com um psicodiagnóstico, Uhum. porque foram para um lugar, a gente chegou num lugar, uma pessoa levou nosso filho para uma sala, a outra nos levou para uma outra sala, a gente ficou uma hora preenchendo o questionário, e quando desceu de lá, falaram, teu filho é autista. Mas que absurdo. E assim, um absurdo, entendeu? Um absurdo! Um absurdo. E eu falei, não é assim que funciona, né? Então, Mas que tem que horror. tomar cuidado disso. Mas vamos lá para as terapias, gurias. Então, assim, eu acho que a gente tem que passar por esse screening básico de exames. Sim. Elimina todas as possibilidades. Assim, claro que cada caso é um caso, né? Se não tem queixa nenhuma, não tem porque tu investigar. Até porque muito do comportamental, às vezes, é dor. Nós sempre falamos nisso, né? Uma criança com Muito. dor, ela tem um comportamento inadequado sempre. A gente com dor. Vai ter uma dor de dente, uma dor de ouvido, se tu não vai ficar
totalmente fora de si. Tem horas que a gente tem vontade de enfiar uma faca onde tá doendo, né? E totalmente sem noção. Daí tu avalia o paciente, né, no consultório e vê as coisas que são muito óbvias e as coisas que não são tão óbvias. Então, hoje em dia, cada vez mais eu peço uma avaliação de fisioterapia, porque eu vejo que às vezes parece tudo bem, mas não tá tudo bem. E que como a fisio pode melhorar tantas funções, vale a pena fazer uma avaliação. A integração sensorial que tu colocou, né, Beata? Assim, a maioria das crianças tem alguma questão sensorial. Sempre tem, né? Então, a integração sensorial, ela quase que... Ela é um upgrade. Talvez seja, ela vai estar prescrito. Ela vai tá? estar, porque ela integra toda a questão sensorial da criança. Isso. Por isso que é a integração sensorial. Diferente de fono. Que tem pontuais. O próprio comportamental, eu acho que cada criança é um caso, né? Tem criança que tem perfil para play, tem criança que tem perfil para Denver. Por exemplo, quando eu comecei o ABA do Theo, eu comecei com 2 anos. E naquele momento ele precisava de um ABA clássico. Ele estava muito desorganizado, ele precisava do foco na mesinha. Porém, foi muito tempo de mesinha, tá? E aí eu falando, vamos fazer mais naturalista, porque depois que ele centrou, não precisava mais ficar tão focado. E aí entra, eu acho, que é o que falta, o conhecimento das famílias, né? Hoje tem vários cursos, hoje tem acesso a livros, a médicos que fazem lives e vídeos e explicam incansavelmente sobre cada terapia, e ainda assim as famílias não sabem aonde estão levando seus filhos. Elas chegam na sala da terapia, eu canso de ver, gente, vai com a prof. Não, ele não tá na escola, ele tá numa TO, ele tá numa psicóloga, ele está numa fono, chega a ser ofensivo com o profissional que está ali recebendo, né? E quanto mais a gente estuda, mais a gente cobra em casa dos nossos filhos, mais cobra da equipe. E também tem muitos cursos ruins, né? A gente sabe disso, né? Hoje brotou. O que a gente tem visto muito, Marta, em relação a terapias, tá? A gente sabe que o autismo virou um grande comércio. Muita gente ganhando muito dinheiro. Claro, tem clínicas crescendo organicamente, porque precisa, é muita criança, é muita gente com diagnóstico, tem que estar procurando profissional o tempo todo e crescendo. Isso é uma coisa. Outra coisa eu nem tenho a formação direito e estou botando criança para dentro do consultório. E a gente tem visto muitas terapias inadequadas sendo encaminhadas para crianças, assim, ó, principalmente questão de fisioterapia, né? Porque dá dinheiro. Então, assim, tem médico que indica, porque é amigo da pessoa que faz a intervenção e porque dá dinheiro. E aí tem muitos casos que chegam a gente de crianças que tiveram burnout, que tiveram prejuízos altíssimos, né? É que, como eu sei que tu é muito consciente no que tu manda, não chega a ti. Mas não, eu tenho pacientes que tiveram estresse pós-traumático. Isso. De muita terapia. Muita terapia. Isso. Principalmente essas invasivas, né? Sim. Que são mais invasivas. Porque uma comportamental não é tão invasiva, mas... Mais ou menos. Mais ou menos. Pode ser. Se eu botar uma criança o dia inteiro numa mesa, ela vai ser invasiva. Tem crianças que tem. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado. E a gente tem que respeitar o timing de cada criança. Tem criança que suporta e que responde super bem a muitas horas de intervenção. Tem crianças que não. Então, isso eu digo para as famílias, quando a gente faz o laudo, assim. Nesse momento, isso me parece o perfeito. Isso não significa que vá ser assim. A gente escreve no laudo, inclusive. Porque talvez a criança não aguente essa carga horária. E claro que a gente tem uma certa pressa, porque tem as questões de plasticidade cerebral, poda neural, então a gente tem uma certa pressa, né? Mas assim, não adianta a gente ter pressa e a criança não conseguir responder e se estressar mais e responder menos ainda. Então a gente vai ter que ver cada criança. Sim. Ao mesmo tempo que cada criança vai ter uma prescrição diferente, cada criança vai ter uma carga horária diferente. E não só dependendo do que eu avalio que seja o ideal, mas do que essa criança consegue me dar de retorno. Porque às vezes eles ficam estressados, às vezes uma criança que não dorme bem, que não come bem, ela não aguenta tanta terapia. Sim. E porque às vezes também, e isso é importante, eu acho, o que a criança pode oferecer fica muito aquém do desejo dos pais, né? É a expectativa. Então, isso eu acho que é muito importante, né, Marta? Trazer isso, assim. O profissional que tá ali para avaliar o real potencial daquela criança naquele momento. Então, assim, não adianta o profissional ir ao encontro da expectativa
dos pais e prescrever 30 horas de intervenção semanal, se aquela criança Não dá está conta. claramente te dizendo que mais de 5 horas ela não vai tolerar. Se na própria consulta de 45 minutos, 1 hora, ela já está no... Então, assim, eu acho que isso também é muito importante, né? Até por conta dessas informações todas que os próprios médicos nos trazem, de janela de aprendizagem, de poda neural, de neuroplasticidade, a gente fica com uma carga em cima da gente, Com de uma pressa, fazer né? com que eles rendam. Mas, por vezes, eles não vão render. E, por vezes, eles não vão render 30 e não vão render nem 5, se eu não partir só das 5. Então, acho que, de novo, eu acho que a gente vai terminar esse programa como a gente começou. Não existe algo que sirva para todo mundo. Não existe nem a melhor intervenção, nem o melhor terapeuta, nem a melhor intenção familiar. E o tempo. Né? Tem crianças, por exemplo, que não estão prontas para uma intervenção comportamental ainda. Que não adianta. Assim como tem crianças que não estão prontas para a escola, entendeu? A gente tem que respeitar isso. A gente tem que estruturar a base desse corpo, dessa criança, para poder aproveitar uma escola, para poder aproveitar um comportamental. É porque senão fica tudo muito aversivo para criança. E daí, muito. claro que assim, por exemplo, um Play e um Denver, que são bem naturalistas e justamente por isso são indicados para crianças pequenas, sempre a gente tem o que ganhar com uma coisa dessas. Mas um ABA estruturado, mais tradicional, tem crianças que precisam de muita coisa antes, né? Para chegar até ali. Para ter condições de responder adequadamente a um ABA. E eu acho que essa parte que a Beta traz é muito importante, né? E essa questão de se tornar aversivo e que o profissional que acompanha a criança tem um dever com a criança, não com os pais, né? Isso. Que o profissional médico possa... também, né? Isso, o profissional médico gente sempre fala. possa dizer... Eu sempre falo para as mães, Você está ele é médico prejudicando. do teu filho. Isso. Essa fono é do teu filho. Você está prejudicando nem sempre a tu vai gostar de ouvir intervenção, o que Tem ela o colo tem de pra falar. mãe, para Isso. ter o apoio para os pais, né? Isso. É porque eu- nem sempre a mãe vai ouvir o que ela quer. Exato. Nem E aí eu sempre. acho complicado. E a gente tem que entender, essa pessoa está me falando o que é melhor para o meu filho. Se eu consigo fazer esse melhor para o meu filho, é outra história. Uhum. Eu consigo montar na minha rotina todas essas horas de terapia, eu consigo financeiramente colocar na minha vida. Isso é uma coisa que tu sai do consultório, tu viu o melhor para ele, é isso, e eu vou ponderar com a minha família, dentro da minha rotina, realidade, da minha né? realidade, vou ver o que dá para fazer. Uhum. Ok, o médico também não vai brigar contigo se tu não conseguir fazer, tá tudo bem, mas a função do médico é te dar o melhor. O melhor para essa criança é isso. O melhor para essa criança é ter uma nutri acompanhando. Eu não posso pagar. Ok, vamos então tentar outra situação. Isso, exatamente. Mas até porque não tem. A gente prescreve o que é o melhor. ideal naquele momento, que Sim. também não significa que vai ser o ideal um pouco tempo depois. Mas, e daí, claro que a gente tem que ir à luta do que vai ser viável fazer ou não. A gente prescreve o ideal. E às vezes a gente erra na questão de horas, por exemplo. Uhum. Prescreve mais, mas a gente sempre fala, olha, isso seria bom se desse, mas talvez ele não consiga nos dar. Isso. Mas o que normalmente a gente faz com a clínica é, por exemplo, tu me dá ali 20 horas de aba para começar. Que é o padrão, né? Vamos começar com 20 horas. Eu não vou começar na primeira semana com 20 horas, eu vou começar com 1 hora por dia. E não é vai bem o numa padrão. Eu tenho muitas crescente, crianças que com fazem bem menos. menos. Vai numa crescente, sentiu se a criança aceitou, não. Eu acho que a criança tem que ser respeitada também dentro Isso. da sua... Claro. O meu do ponto seu- desde o início... do que ela dá conta. Exatamente. E ela tem que estar feliz também, né, gente? Porque Isso, porque uma criança que não está feliz não vai não render. vai render. E isso eu acho que é uma coisa importante que pra gente trazer, assim, pra gente finalizar. E eu comecei trazendo esse assunto do quão aversivo pode se tornar e do quanto a gente tem que recuar como família em prol do desenvolvimento e da alegria e da felicidade, do desenvolvimento emocional, principalmente dessa criança. O meu filho rende muito na mesa. E ele faz mesa há 3 anos, né? E rende muito e brinca. E se diverte, conta história, e imita dinossauro e faz uma série de coisas. Mas agora ele está entrando num processo escolar que precisa ser generalizado. Antes era o contrário. Uhum. Era a clínica que mandava a generalização para a escola. Agora é a escola que está mandando a generalização para a clínica. Sim. E ontem eu só ouvi ele conversando com a T.
enquanto eu trabalhava, eu só ouvia ele dizendo, porque ele estava fazendo uma atividade que ele gosta muito. E ele já entendeu que depois do que ele gosta muito, vem letras. E ele já disse, antes dela começar, porque eu ouvi, ele disse, eu sei, agora a gente vai ter que estudar letras, e eu detesto letras. O meu já só brinca com letras. E eu detesto letras. Então, assim, a gente vai ter que falar sobre isso em supervisão, antes que isso se torne aversivo. Agora imagina que difícil, eu detesto letras, eu fico 5 horas numa escola isso, só falando amor, de letras. mas é isso, porque eu estou diante de um momento nevrálgico. Ele precisa ir para a alfabetização. Se ele está me comunicando que ele detesta letras, alguma coisa não está funcionando, alguma coisa precisa ser revista. Ou a escola não está entregando o prazer, né, do ensino formal das letras, ou a AT não está trabalhando. Se tornou aversiva. Exato. Então, o que eu quero dizer é assim, neste momento, não adianta eu querer que ele aprenda as letras. Ele não vai aprender letras. Foi o que aconteceu com o Theo, com o aplicativo de comunicação. Isso eu acho que é muito importante. Forçou, e ele ficou aversivo. E ele ficou 1 ano sem encostar no iPad. E aí eu perdi toda a comunicação. Então tipo, tem a time, é que a Marta falou em time. Isso. É sentir o tempo da criança, é respeitar o espaço da criança. Porque no momento em que tu forçou, tu perdeu. E eu acho que pra gente encerrar aqui, eu acho que é importante que o recado de hoje seja esse, então, né? Do lado do profissional e também trazendo a responsabilidade para a família. A intervenção precisa ser vista entre equipe, regida por um maestro que preferencialmente seja o médico, com finalidade de paciente. O que a família deseja, o que a família acha mais importante, o que a família quer que se desenvolva primeiro. Eu quero que meu filho fale, eu quero que meu filho fale, eu quero que meu filho fale. Não vai resolver, a criança não vai falar pelo seu desejo. A gente precisa que eles comuniquem. Isso, e que eles estejam prontos, né? Prontos, que eles tenham essa prontidão de corpo. A comunicação eu acho, ouvido, eu acho, assim, pra finalizar mesmo, assim, que a gente tá perdendo, tá acabando o tempo, mas eu acho que se tem que ficar um recado, eu acho que é esse, e que a gente tem que olhar o paciente como um todo, não só como um autista, tá? Então a gente tem que considerar todas as outras questões clínicas, que numa criança, especialmente não verbal, elas podem ser muito incapacitantes, por eles não conseguirem dizer que tá com dor. Ou porque não então, comunica, assim, né? respeitar aquela criança como um todo, e não como um autista. Isso. E não colocar tudo culpa no autismo, né? Porque isso é o que a Tempo acabou de nos contar, mas eu vejo aqui, isso né? muito das famílias também. Isso, as famílias. Ele não faz isso porque ele é autista. Não, mas vamos deixar, né, presumir competência. A gente tem que presumir que ele consegue. Claro que dentro do tempo dele, dando todo o aparato, mas uma criança típica, a gente vai mostrar 2, 3 vezes que isso aqui é uma xícara de café, ela vai entender. Os nossos a gente vai repetir 100 vezes. Mas em algum momento ele vai entender que isso aqui é uma xícara de café, que é quente, que queima. Só tem que repetir mais vezes e tem que respeitar a criança e ir indo, né? Gente, obrigada. Obrigada, Marta. Obrigada, meninas. A gente volta semana que vem. Com comunicação alternativa. Com comunicação alternativa. E para quem quiser, sempre importantíssimo ler. Uma autista grave, severa, não verbal, até boa parte da vida, até deixar de ser. E esse livro aqui também é lindo. Esse é lindo. Sobre uma adolescente inglesa, ganhou um prêmio importante agora. A gente volta semana que vem. Nos sigam nas redes sociais, antes que eu esqueça, como sempre. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Beijo, gente. Obrigada. Beijo, obrigada.